E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas quiseram apontar como feio. Eles saberão o que é anseio à flor da pele. Sou poesia marginal, sem teto, sem inglês, sem renda, mas permanentemente enfurecidos, dispostos a morrer para mudar o rumo dessa gotinha que só cai na janela da elite. Bruno Mascarenhas, produtor, jornalista, que experiência de quase quantos anos, Bruno? Como jornalista, 31 anos. 31 anos. Pela Record Cultura, que embasamento. Conta um pouquinho dessa sua trajetória no jornalismo que você já fez, por favor. Eu comecei em Minas Gerais, sou de Belo Horizonte, eu fazia algumas reportagens para o programa Canal Livre Local, depois eu fui para a TV Minas, que hoje chama Rede Minas. Lá o diretor na época queria que eu produzisse um programa meu, que eu fazia um repórter diferente do que se esperava de um repórter, mas terminou que ele não me deu muita infraestrutura para isso. E eu trabalhei muito tempo no programa chamado Agenda, que seria similar ao Metrópolis de São Paulo. Eu gostei muito. Depois eu trabalhei lá um ano, fiz uma fita de portfólio e vim para cá. Eu consegui 2 empregos. Eu trabalhei comecei na Gazeta como repórter, um repórter que fazia umas matérias na época do TV Mix. Legal. Meio fora do comum também, do padrão. E era editor do Jornal de Vanguarda, na TV Bandeirantes. Quando você entrou lá na universidade, quando você entra na Universidade de Jornalismo, quais eram as suas expectativas e como que foi a realidade? Na realidade, eu entrei na faculdade de comunicação, eu queria trabalhar com comunicação, mas não sabia muito bem o que eu queria. Não sabia se era propaganda, se era jornalismo. Eu gostava muito de cinema também. E em Minas não tinha escola de cinema. A coisa mais parecida com de cinema que existia era a televisão. Uhum. Então, no meio do curso, eu decidi ir para jornalismo e acabei trabalhando sempre com televisão. Nunca trabalhei com jornal impresso, que era o que mais se parecia com cinema, né? Imagem e movimento. E acabei ficando. E quando eu vim para São Paulo, eu queria trabalhar mais com produtora, ou mesmo vídeos publicitários e tal, mas pela necessidade de sobreviver, eu fui caindo nas redações. Sim. E trabalhei muitos anos como editor na TV Bandeirantes, na Gazeta, e depois também como repórter, mas sempre mais como um repórter meio fora do padrão. Depois eu estive no Domingão do Faustão, fazendo umas reportagens já mais para rir mesmo, para achar graça, entretenimento. Tem uma famosa que é do exterminador de baratas, um cara que exterminava barata, ele se vestia de Rambo para exterminar barata. Essa é muito engraçada, deu muita audiência. Planaltina fica no Distrito Federal. Nesta rua aqui mora um homem, ele é um exterminador. Nessa casa, barata não entra. Entra? Não, de jeito nenhum. Eu sou o Magal Exterminador. Chegando aqui, eu bato pra fora. Olha que maravilha, aí, ó. Maravilha. O único inseto que morre sorrindo. Como é que ela faz? Morre assim, ó. Você já escutou esse barulho? Deu? Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha... Depois eu fui para a TV Cultura com um projeto de ser vídeo repórter. Eu fiquei 6 anos na TV Cultura como vídeo repórter. Eu era a equipe, eu fazia a própria câmera e era o repórter, fazia as entrevistas, enfim. Multifacetário. Eu fiz muitas coisas, muitas pautas boas e tive a oportunidade de fazer um documentário sobre as crianças do mundo, lá na Suécia. É um evento que eles premiam pessoas ou organizações que lutam pelo direito das crianças. Eu estou em Estocolmo, capital da Suécia. Aquilo que a gente pode chamar de primeiro mundo. 3 em cada 4 crianças do planeta vivem com menos de $1 por dia. A Suécia é uma das nações mais justas socialmente. Há uma carga de impostos pesada, mas o padrão de vida dos seus 9 milhões de habitantes é impecável. 30 mil crianças com menos de 5 anos morrem todos os dias por falta de comida, água potável, higiene e atendimento médico. O que aproxima realidades tão diferentes? A resposta é Iqbal Masih. Por sua causa, a Suécia anualmente celebra os direitos das crianças
e premia quem batalha por esses direitos. E os jurados são menores de idade. Uma foi escrava sexual, um foi escravo soldado criança, um foi escravo, eles que decidem o prêmio. James levou para a Suécia 2 crianças recém-resgatadas. A Buki, de 9 anos, trabalhava como escrava doméstica desde os 7. Os seus pais foram mortos. Maciek foi escravo por 4 anos. Para não fugir, teve o pé pregado ao chão. E em 2003, os voluntários da Pastoral da Criança foram indicados para o prêmio. Então foi o motivo que me fez ir lá. Eu fiz um documentário também muito bonito, que me deu muitas oportunidades de vida, né? E também cobri muito o dia a dia, noticiário, enfim, tudo. E em se tratando de televisão, você abraçava todas as frentes. Impresso, você não teve muita experiência? Nunca tive. Não? Não, nunca tive. Sempre fui na televisão. Tá, eu tô falando tudo isso porque eu queria falar atualmente do jornalismo, na verdade. O que está acontecendo com o jornalismo hoje? O problema do jornalismo, assim, virou uma profissão popstar, né? Todo mundo quer ser jornalista, não quer ser jornalista, todo mundo quer ser repórter de maneira geral. Todo mundo quer ser repórter. Então existe a ditadura disso, todo mundo quer ser repórter. No meio do caminho as pessoas vão se desiludindo, não tem a vocação ou não tem oportunidade. Às vezes a pessoa é ótima, mas não é bonita, né? Tem emissora que só contrata mulher. Uma vez mesmo, em uma emissora, eu fui convidado para trabalhar num programa que não estava indo bem. O produtor falou assim: Bruno, você normalmente, as suas matérias dão uma audiência boa, vem para cá que o programa não está indo bem, vamos ver se vira. E eu fiquei muito surpreso que as minhas reportagens estavam aumentando em 3 pontos cada vez que entrava, todas as vezes que entrava. Mas o programa acabou saindo do ar. Mas eu fiquei numa expectativa, porque eu nem esperava, né? Nem no Domingão do Faustão minhas matérias subiam 3 pontos, né? Que Globo e tal, era em outra emissora. E eu falei, nossa, eu estava desempregado, eles vão me contratar. Aí esse mesmo rapaz que me chamou, ele falou assim, a gente admite que suas matérias deram muita audiência, mas a gente não vai renovar seu contrato porque a gente só está apostando em mulher bonita. Meu Deus. Aí eu falei, eu nunca vou ser uma mulher bonita, nem com muita cirurgia. Aí essa foi a primeira tapa que eu tomei, isso eu já era velho, né? Isso foi em 2009, foi um tapa que eu tomei, falei, nossa. E aí, então, é esse o critério. Eu não estou dizendo que a mulher bonita não pode ser boa jornalista, mas obrigar só dar oportunidade para as mulheres bonitas, claro, está errado. Que é o padrão que está. E isso é uma coisa que a TV Globo, com todas as qualidades e defeitos, faz, que eu acho muito legal. Tem quantos jornalistas, senhoras, tiazinhas, vovozinhas estão lá fazendo passagem, mostrando a cara velha, enrugada. Eu acho isso ótimo. Acho uma coisa muito legal que a TV Globo faz. É porque eles também não são ingênuos, né? É um pedido da população, porque a Record está entrando nesse contexto também, de colocar pessoas da vida real, jornalista que veio do Pernambuco, do Recife, do Nordeste. Eu acho que é uma roupagem que eles descobriram, inclusive por causa da internet, né? Também, mas muitas vezes estereotipado, né? Assim, porque às vezes o cara ele tem os tiques e os cacoetes do nordestino, mas só, não tem conteúdo, né? É verdade. Agora, um problema que eu acho que existe na imprensa do Brasil de maneira geral é que a comunicação, a imprensa no Brasil, a grosso modo, está na mão de 6 famílias. E são 6 famílias ricas, obviamente. Então, o que vai ao ar, a opinião pública, como ela é construída, é dentro do interesse dessas 6 famílias. Entendeu? Então, assim, eu já vi um telejornal falar que o Lula é ladrão do começo ao fim. Existiam evidências de que ele era ladrão, mas não existia provas. Mas por que você faz um telejornal do começo ao fim dizendo que Lula é ladrão, sendo que existem todos os outros que são ladrões? Sim. E que tem prova? Então, assim, eles querem, na minha cabeça, destruir o Partido dos Trabalhadores. Porque o ícone do Partido dos Trabalhadores é o Lula. Então, se o chefão dele é bandido, se eles convencem as pessoas que o Lula é bandido, então o PT não presta. E o poder precisa de inimigos. Sim. Né? Do mesmo jeito que no crescimento do nazismo, o Hitler decidiu que os inimigos eram os judeus, eles precisavam ser exterminados. Aqui, agora, os inimigos são os petralhas. Claro. E petralha, você não precisa ser petista, basta você não concordar com o status quo que você vira petralha. Sim, entendeu? Porque são as meias-verdades, né? As meias-verdades acaba de tanto insistir, acaba virando verdade porque nua assim, e crua. Eu acho muito sério, assim, quando você conta pedaço de uma verdade. E muitas vezes o pedaço de uma verdade é a maior mentira. Entendeu? Assim,
Eu não vou, por exemplo, aqui no caso que eu citei, me veio à cabeça o Lula. Eu não estou defendendo o Lula, nem acusando o Lula, absolutamente. Isso, acho que isso é questão da justiça. Mas eu acho que existe assim, porque ele representa o pensamento de esquerda. Foi no governo dele que os negros tiveram alguma chance, que gente pobre entrou no avião, entendeu? E essa elite que quer privilégio não quer dividir pedaços, eles não querem, né? É uma coisa impressionante. Existe um fotógrafo muito competente, ele é lindo, é um fotógrafo talentosíssimo, ele é respeitado no mundo inteiro. São Paulo? Ele é do Jardim Ângela. Você começou a sua vida profissional como modelo? Como modelo. Você fazia fotos como? Era um sonho trabalhar como modelo, e aí eu procurei uma agência chamada HDA Models, que era uma agência só com público negro. E aí eu fui nessa agência, eles gostaram do meu perfil, eu usava um cabelo bem grande na época, armadão Black Power, famoso. E aí fiz o meu book, fiz o composite. Eu estava procurando alguma coisa para estudar que fosse com o perfil que eu gostasse, que se encaixasse no meu gosto, e eu fui fazer comunicação social, que enfatizava um pouco de publicidade e propaganda. E aí nessa época eu fui morar no interior de São Paulo, que é Penápolis. Eu tinha comprado uma câmera na época mais simples, uma semi-profissional, e todos os meus projetos de faculdade eu sempre tentava me destacar na fotografia, que sempre era alguma coisa de campanha publicitária, nos temas de trabalho. Eu pegava minhas amigas para serem minhas modelos, a minha irmã. Antes disso também, na minha fase que eu morava aqui, eu pegava a minha irmã, minhas amigas que tinham pinta de modelo e levava para Laje, trazia aqui nessa praça, fazia fotografias e books delas. Então você saiu de frente da câmera e começou a ir para trás da câmera? Sim. Faz fotos do mundo inteiro, ele é fotógrafo, ele lançou agora uma exposição fantástica. Ele faz fotos de modelos para o mundo inteiro. Tem gente que contrata ele nos Estados Unidos, ele viaja o mundo inteiro. E ele falou que às vezes ele está no avião, uma pessoa vem chegando, vê ele, volta e pergunta para a aeromoça: é ali mesmo o meu lugar? Do lado dele? E ele é um cara lindo, mas é negro. Sim. Entendeu? Eles não querem ficar perto. Então assim, os ricos, a elite branca que não sabe que existiu escravidão, não quer lembrar que existiu escravidão, não quer perder os privilégios. Então, assim, eu acho que um grande defeito que o Partido dos Trabalhadores teve foi dar oportunidade para aquilo que a sociedade elite chama de escória, entendeu? Então, no outro dia eu estava numa loja, aí eu comentei com uma menina, vi uma menina negra, eu falei assim: nossa, e essa eleição? Aí ela falou assim: pelo menos o PT não ganhou, a menina negra. Aí eu falei assim: a PT é danado mesmo. Aí eu falei assim: quantas pessoas você conhece que a mãe era empregada doméstica e hoje tem curso superior? Ela falou: muitas. Falou empolgada. Eu falei: e que governo isso aconteceu? Quem era o ministro da Educação? Isso entendeu? Então eu falei assim: não, tudo bem, o PT tem defeitos, mas tem qualidades. Claro. Entendeu? E as pessoas jogam luz sobre os defeitos. Os meios de comunicação jogam luz sobre os defeitos do Partido dos Trabalhadores. É um exemplo que eu estou dando, que é uma coisa que teve à tona aqui agora. Sim. Bruno, todas essas experiências que você teve na televisão, como produtor, editor, como que era a censura na época e como está atualmente? As pessoas dizem que não existe censura, mas existe. Eu já trabalhei em emissoras que já me mandaram mudar a reportagem. Vou te dar um exemplo que é muito sério. Na época do Maluf, houve uma grande greve dos motoristas de ônibus. A cidade parou, foi um inferno. E a gente construiu um programa, ele era o prefeito, o Maluf. E aí quando o programa faltava uma hora e meia para ir para o ar, a gente recebeu um telefonema da direção. A culpa da greve é do Maluf. Aí o editor-chefe falou assim: não é do Maluf. Não é do Maluf, você não entendeu. Eu falei: não, é do Maluf. Desligou. Aí, gente, como a gente vai fazer? Ou você rasga o diploma, ou então faz assim,
Qualquer jornalista quer falar mal do Maluf, mas não era culpa do Maluf, Sim. entendeu? Era questão de ser verdade ou não. E a gente, como é que a gente vai fazer? A gente tentou mudar e passar a coisa pro Maluf. Ou você faz isso, ou você tem conta pra pagar, tem filho pra sustentar. É um drama de consciência. Sim. Mas aí fizemos um jornal que um pouco parcial, culpando um pouco o Maluf, porque existia alguma Cheio de nuance que desse para entender. Aí foi horrível. Aí no dia seguinte, a greve continuamos fazendo um jornal sobre viés que a responsabilidade era do Maluf, não 100%, mas o Maluf e tal. Aí faltava 1h30 para o jornal ir pro ar, a gente recebeu um telefonema. Olha, o Maluf não tem nada com a greve. Isso, assim, eu tenho até vergonha de dizer isso. Claro. Porque aí todo mundo mudou o jornal correndo e antigamente era com fita, não é hoje que é digital, que você muda com mais facilidade, não é fácil mudar. Imagina com fitas, quando a edição feitas lineares, né? Então isso existia, tendências. Agora, existe assim, você pode dizer que não existe uma censura explícita, mas existe assim, o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Uma parcialidade. A parcialidade. E como eu citei a questão contra os partidos trabalhadores e outras pessoas que eles querem destruir ou construir. Existe gente, por exemplo, o Aécio Neves, outro dia uma pessoa estava carregando uma fortuna numa mala para entregar para ele, que seria dinheiro da JBS, todo mundo sabe que foi, a prova está ali, está filmada, está gravada, tem áudio e não aconteceu nada com ele. Sim. Então existe parcialidade do começo ao fim. E tá me vendo 2 casos. Primeiro a escola de base, né? A escola base foi uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave porque 2 mães, elas acusaram a escola de que a escola estava usando as crianças para produzir material pornográfico infantil. A imprensa engoliu. Eu lembro que uma vez eu era editor, mas estava sem repórter, eu fui entrevistar e eu perguntei para o cara, você tem certeza? Tenho, mas de onde você tirou isso? Não, porque o cara está falando. A imprensa comprou, era um delegado que falou. E depois, os donos da escola base, alguns morreram, alguns entraram em depressão, a vida deles acabou. E não é que não foi provado que eles não estavam fazendo, foi provado que não havia nada daquilo. Aquilo era um delírio da mãe. E aí o mais louco disso, que 10 anos depois, uma das donas da escola base processou uma das mães. E essa mãe foi depor, eu fui ver o depoimento, só a gente não pôde assistir. Quando essa mãe saiu do Fórum João Mendes, estava eu e uma equipe da TV Bandeirantes. Aí eu comecei a entrevistar a mãe. Como foi o depoimento dela, por que ela inventou a história da escola base, de onde que ela tirou. Eu comecei a bater nela, jornalisticamente, fazendo as perguntas para ela. Aí ela falou assim, gente, eu tenho uma filha, eu não quero que uma filha me veja assim na televisão. Aí eu pensei assim, agora? Tá vendo? Não é a sua vez de ter a carreira destruída, mas eu pensei comigo, eu não tenho nada com isso, eu parei de gravar. Tanto também, o outro exemplo, é o ápice do Fernando Collor de Mello, que a mídia construiu, e o declínio também, né? Também. Porque assim, o Fernando Collor, ele entrou em colapso porque ele não fez alianças lá. Ele queria roubar sozinho, ou enfim. E aí ele caiu por causa disso. Todo impeachment, no fim das contas, é político, né? No fim das contas, é por questões políticas, muito mais do que por outros motivos. Até o impeachment do Nixon também. Teve a história lá do Watergate, que descobriram que ele estava grampeando as ligações das pessoas, mas ele caiu por questões políticas. No fim das contas, dava para não ter caído, entendeu? É porque o Collor não fez conchavo com ninguém. Então, eu lembro que eu que cresci na ditadura, eu tinha acabado de entrar na Bandeirantes em 1992, eu recebi uma fita, coloquei a fita porque eu ia editar a matéria e comecei a anotar, né, a decupagem, anotando quem falou. Era o Pedro Collor dizendo, meu irmão cheira pó, meu irmão é ladrão, meu irmão fez isso, o irmão dele era o presidente. Eu falei assim, normalmente os editores têm autonomia. Normalmente, você põe no ar o que você acha que tem de pôr. Eu falei, eu não vou pôr isso no ar. Quem sou eu para decidir isso? Aí eu chamei meu chefe, ele olhou, não, peraí. Aí foi chamando o chefe. Quando chegou o presidente da emissora, ele falou, não pode pôr isso no ar. Aí, como a Veja pôs e todas as outras emissoras puseram, pode. Aí a emissora que eu trabalhava também começou a falar do Collor, entendeu? Então, acontece. Então, agora, recentemente, a Folha foi um jornal que ajudou a destruir o Partido dos Trabalhadores no decorrer das histórias.
Se procedia ou não, foi um dos jornais que jogou luz para poder destruir a história do Partido dos Trabalhadores. E agora veio à tona, né, a campanha do Bolsonaro, uma reportagem dando todos os indícios de que havia um caixa 2, e agora o presidente eleito disse que quando ele tomar posse, ele não vai pôr verba publicitária na Folha de São Paulo. Isso é uma forma de censura, entendeu? Ele está ameaçando. Bruno, e o cenário atual para o jornalista? O que você enxerga? Eu acho que o cenário está muito difícil porque as grandes empresas de comunicação, por causa do advento da internet, eles estão perdendo dinheiro, liquidez, né? Então eles preferem investir esse dinheiro em outras coisas e dizem que não tem dinheiro para pagar. Então os jornalistas estão ganhando, a maior parte, ganhando cada vez menos e tendo menos empregos, né? As pessoas estão precisando se virar. Agora, as estrelas do jornalismo, aquelas pessoas que viraram estrelas, continuam ganhando bem, a vida corre muito bem. Então está mais difícil, ainda mais que com as redes sociais, muita gente se acha jornalista, né? E postam coisas absurdas, sem ter se preparado para produzir comunicação, né? Uma pessoa que estuda comunicação tem muita responsabilidade, né? Você estuda muito para saber o que você pode, o que você não pode, que consequências terá aquilo que você diz, como apurar aquilo. Certo. Então, acho uma banalização da profissão, né? Eu acho que está cada vez mais difícil conseguir um emprego como jornalista, trabalhar como jornalista, e se conseguir, você possivelmente vai ganhar menos do que ganharia. Eu passei por uma época assim, eu saí da TV Globo e para ganhar 20% menos do que eu ganhava na Globo na cultura. Quando eu saí da cultura, eu fui para Bandeirantes ganhando 20% menos, não considerando a inflação, em espécie, do que eu ganhava na cultura. Entendeu? Quando eu saí da Bandeirantes e fui para Record fazer um período lá, eu ganhava 30% menos do que eu ganhava em espécie. Cada vez eu fui ganhando menos em espécie, em reais, não é? Levando em conta, então assim, eu fui cada vez pior. E no período que eu estive na TVT, entrei ganhando menos do que eu ganhava na TV Globo em 98, eu entrei na TVT em 2010, ganhando menos em reais do que eu ganhava na TV Globo em 98. Certo. Mas, como eu acumulei muitas funções, e aí deu uma melhorada no salário, então nunca ganhei bem, mas eu conseguia dar conta das minhas contas, não sobrava, né? Então, está cada vez mais difícil para o jornalista, e inclusive para trabalhar mesmo, porque agora você fica dentro de, né, é igual aquele episódio que eu falei que dá vontade de rasgar o diploma. Por exemplo, em algumas emissoras são pró-Bolsonaro, então você é obrigado a falar bem dele, ou é obrigado a omitir coisas ruins dele. E está muito explícito isso, né? E isso é muito cruel com o jornalista, porque você faz um juramento quando você se forma, de falar a verdade e tal, e tem certas horas que, ou se você fosse levar isso a sério, você vai perder seu emprego e você não vai ter como sustentar seus filhos. E um exemplo bem factual mesmo foi a maior emissora de televisão divulgando aquele fake news que foi o kit gay, né? E no outro dia eles nem vêm para justificar. Eu acho muito sério, assim, quando as pessoas falaram que o Bolsonaro usou fake news em disparos de WhatsApp e tal, isso é uma coisa que as pessoas podem questionar, mas existe uma coisa que é inquestionável, que o Bolsonaro mostrou um kit gay no Jornal Nacional dizendo que o Haddad distribuiu isso para todas as escolas para crianças com menos de 6 anos. Então, quem ia votar no Haddad deixou de votar. E quem não ia votar, vai votar no Bolsonaro. Ele vai me livrar desse monstro. Claro. E depois veio à tona que aquilo era mentira. Mas não houve uma reparação. Não. O Jornal Nacional, esse kit gay que o Bolsonaro apresentou é mentira. Ele falou falso. Então, ele cometeu injúria, difamação, calúnia, impunemente. Ficou o dito pelo não dito. Então, quando se fala em instituições democráticas, elas existem, mas elas agem de acordo com interesses. Porque, nesse caso, o Bolsonaro cometeu um crime. Eu não entendo da lei, isso seria suficiente para impugnar a candidatura dele. Mas ele precisaria responder sobre isso. E principalmente a emissora que... A emissora foi omissa, ou então a emissora, eu não sei, eu nem sempre assisto. Ela poderia ter falado, o Bolsonaro apresentou um kit gay, aquilo é mentira, ele falou mentira. Entendeu? Para as pessoas saberem quem está votando, porque o Bolsonaro ganhou um grande cheque em branco. Porque eu acho, a mídia construiu o ódio ao PT. Então qualquer coisa menos o PT. Quem pode ganhar do PT? O Bolsonaro. Vota nesse cara, o que ele vai fazer? Não sei, o PT vai sair. Várias pessoas, pelo menos o PT não veio. E deram um cheque branco para um cara que, né,
Ele dá entrevista, um dia ele diz que vai fazer uma coisa, no outro dia ele diz, depois diz, né? É uma coisa muito séria. Bruno, gente, acho que vocês vão gostar muito do programa, porque, ao meu ver, é um dos programas mais reflexivos que tivemos aqui. Que bom. Muito obrigada pela sua participação. E quer deixar um recadinho aí para os nossos internautas? Acho importante. Cláudia é uma ativista muito importante, é uma menina lá né, que todo mundo sabe, da cidade de Iradense, da periferia, que conquistou muitas coisas, tem livros publicados, né, inclusive em outros idiomas. É um exemplo que uma pessoa, né? Cláudia não está rica, não tá, mas está lutando, né? Sou rica até com real no bolso. Com real no bolso. E eu acho importante valorizar trabalhos como esse que a Cláudia está fazendo, a equipe que está fazendo junto com ela. Obrigada. Porque é um lugar de resistência. Sim. Porque mesmo que o Brasil caminhe para um caos, alguém vai sentir um alívio quando olhar para a internet e ver um programa seu. Nossa, alguém que parece comigo, sabe? Que bom. Porque não foi o Brasil todo que votou no Bolsonaro. É uma parte do Brasil, né? E do mesmo jeito que muita gente votou no Haddad com medo do Bolsonaro, gente que não é petista, muita gente votou no Bolsonaro com medo do Haddad. Claro. Né? E gente que não é a favor do Bolsonaro, mas antes do Bolsonaro do que o PT. Então, é isso. Então, as pessoas precisam ter um lugar para ter um alento. É como você vê um filme que fale bem para você, uma peça de teatro. Você não se sente tão sozinho. Que você não se sentir só. A gente precisa ficar de mãos dadas. Claro. Porque os tempos que virão não vão ser fáceis. Assim, baseado no que eu estudei, ou o que eu vi ao longo da minha vida, né? Não vão ser fáceis os próximos tempos, infelizmente. Resistência, gente. Bom, é isso. Bruno, muito obrigada. Valeu, gente. O sucesso do canal depende de vocês. Então vamos lá, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem e divulguem.